Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Fazer a leitura dos versos 14 ao 30. Lucas 4, 14 ao 30. Texto que fala que Jesus Cristo é rejeitado pelos seus. Palavra, então, do nosso Deus, assim diz. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Graças, ó Deus, porque podemos também ouvi-la e agora meditar nela. Mas em tudo isso, ó Deus, também dependemos do teu Santo Espírito. Ilumina-nos, portanto, Pai. Dá-nos da tua graça e que possamos compreender e agir e viver de acordo com ela, Pai. Para a glória do teu nome, para a nossa saúde, para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto, esta narrativa de Jesus voltando para a sua terra, Nazaré, ela tem aqui uma introdução nos versos 14 e 15. É uma introdução que contextualiza, então, essa chegada de Jesus na sua cidade. Lucas diz, então, que Jesus retornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e ele ensinava nas sinagogas, nessa região aí da Galiléia. E ali, nesses lugares, ele era glorificado por todos. Então, esse trecho aqui mostra para nós o início do ministério do Senhor Jesus, onde Lucas, ele não se preocupa tanto em delimitar ou em mostrar algumas das cidades, alguns dos feitos de Jesus, né, antes dele chegar em Nazaré. Mas Mateus, Marcos e João fazem isso. Eles confirmam isso, registrando então com mais detalhes o que Jesus fez antes de chegar em Nazaré. A região da Galiléia era uma região grande e era uma região ao norte de Israel. A região da Galiléia fazia parte do Reino do Norte, quando foi dividido. O Reino do Sul e o Reino do Norte, quando Israel foi dividido em 2 reinos. E essa região da Galiléia é onde estava Cafarnaum, onde estava Caná da Galiléia,
onde estava Nazaré, não é? Então esta era a região. Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17, ele diz que após a prisão de João Batista, Jesus vai para a Galileia e começa a pregar, e proclamando ali, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mesmo Mateus ainda, no capítulo 4, versículo 23, ele também descreve Jesus ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O evangelista Marcos, no primeiro capítulo, versos 14 e 15, ele diz que logo após a prisão de João Batista, praticamente a mesma coisa do que disse Mateus, Jesus vai para a Galileia, prega o evangelho e anuncia a proximidade do reino de Deus. Nos versos 21 e 22 de Marcos 1, relata Jesus ensinando em Cafarnaum, numa sinagoga, onde as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina. E João, o apóstolo, escreve no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. E também no capítulo 4 ele menciona Jesus retornando à Galileia e sendo bem recebido pelos galileus, que testemunharam as suas obras em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Então, esses relatos confirmam e complementam a narrativa de Lucas, mostrando que Jesus iniciou o seu ministério lá na Galileia, na região onde ele cresceu, onde ele viveu até iniciar o seu ministério. Ali, então, ele ensinava nas sinagogas, ele realizou milagres e ele atraiu, então, a atenção e a admiração do povo. Então, ele volta para a cidade onde ele cresceu, para a cidade onde ele viveu até iniciar o seu ministério. Ele não nasceu em Nazaré, como sabemos, mas ele cresceu em Nazaré. Era lá que moravam os seus pais, e quando foi para ele nascer, lembram, né? Houve o censo, ele teve que ir até Belém, os seus pais, na verdade. Enfim, voltaram depois para Nazaré. Os versos 16 a 30, que nós também acabamos de ler, nós entendemos que as palavras de Jesus àqueles judeus que frequentavam a sinagoga ou a igreja em Nazaré, essas palavras de Jesus, elas são muito reveladoras. São também palavras muito duras. Pois aqueles nazarenos estavam se preocupando muito mais em se parecerem, se considerarem, se mostrarem ali religiosamente bons. Eles eram os frequentadores da sinagoga, da igreja. Esses judeus que estavam na sinagoga no dia que Jesus se apresentou lá para eles, eram os líderes dos judeus, os líderes da cidade. E eles estavam se achando muito bons. Então vem Jesus e foca bem nesse pecado deles. E eles ficam então enraivecidos com Jesus, a ponto de querer matá-lo. Irmãos, essa narrativa, ela deve chamar a nossa atenção para algumas coisas que Jesus deixa bem claras nesta passagem. Sobre ele mesmo, sobre o nosso pecado e a nossa necessidade, e sobre as boas novas do Evangelho. Mas a primeira coisa que nós vemos nesta passagem é o que Jesus, então, está ensinando sobre quem ele é. Versos 16 e 17. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O livro de Isaías era um rolo. As sinagogas, para existirem, elas precisavam ter pelo menos os rolos do Pentateuco. Algumas outras tinham mais livros, como era o caso desta. Para se ter uma sinagoga numa cidade, era necessário que houvesse pelo menos 10 homens com conhecimento das Escrituras, para então construírem, enfim, instituírem uma sinagoga e ali então reunir os homens, o povo. E Jesus, a partir dos 13 anos de idade, quando ele participou, né, do Bar Mitzvah, então ele poderia já desde então participar também da sinagoga, dos cultos, da adoração, do aprendizado.
E a sinagoga não era apenas um lugar onde a igreja se reunia para aprender de Deus, mas era um lugar onde se decidiam as coisas a respeito do povo judeu, daquela cidade, enfim, decisões também eram tomadas ali na sinagoga. E aqui o texto diz para nós que onde Jesus foi criado, na cidade de Nazaré, num sábado, segundo o seu costume, então Jesus cumpria a lei. E cheio de graça e de vontade, desejo também de servir ao Senhor, ia à sinagoga, ia servir ao Senhor lá. E ele, como um líder já então, começando a ser destacado, um mestre, um rabi, deram a ele, nesse dia, o livro, para que ele, então, fizesse a leitura. Desde pequeno, então, frequentando a sinagoga, ele sabia muito bem como ele deveria se portar. Agora, já com 30 anos, já havendo pregado em outros lugares, volta e a sua fama, então, chega naquela cidade e, então, o reconhecem ali. E nesse momento, então, da exposição da palavra, quando lhe entregam, então, o rolo do livro de Isaías, Jesus conhece as Escrituras também. E ele abre o livro, e ali não tem capítulo tal, versículo tal. Não é? Ele deveria conhecer muito bem esse livro, muito bem a palavra, e ele vai direto, não é? Aonde diz o que ele acabou de ler aqui. Ele desenrola o livro e vai exatamente no lugar onde estão escritas estas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O texto vai dizer para nós ainda aqui na sequência que Jesus então fecha o livro, devolve ao assistente e se senta. Era assim que os mestres ensinavam. Eles se assentavam. Nós fazemos ao contrário, né? Nós nos levantamos quando vamos ensinar, não é? Mas era assim que eles faziam. Mas, queridos, pensemos no que aconteceu aqui nesse momento. Um jovem, cerca de 30 anos, aparece na igreja da sua cidade e lê esta passagem que tinha um significado gigantesco para os judeus, porque essa passagem falava para eles sobre o retorno do exílio da Babilônia. Falava da restauração de Deus, do seu povo, depois dos 70 anos de disciplina que o povo sofreu na Babilônia. Sobre a restauração de Israel como uma nação independente e próspera, como fora no tempo dos reis, Davi e Salomão, por exemplo. Mas estes ouvintes, ali da sinagoga, esses judeus, eles sabiam que as coisas ainda não estavam acertadas, restauradas. Que os reinos do norte e do sul, Israel e Judá, portanto, não estavam unidos novamente. Que não havia nenhum rei da linhagem real de Davi no trono. E o pior de tudo isso, queridos, eles estavam sendo governados por ímpios, por pagãos. Eles estavam sendo governados pelos romanos. Mas todo judeu ansiava pelo dia que tudo seria restaurado. Então Jesus pega o livro de Isaías, e lê o texto, e fala exatamente sobre tudo ser consertado, restaurado. E então ele se senta. Verso 20. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Não é interessante isso? Jesus pega o livro, se levanta, faz a leitura e se senta. Todo mundo olhando para ele. E o que ele diz? Versículo 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos, Jesus está dizendo ali para todos aqueles membros da sinagoga, toda a liderança dos judeus naquela cidade, ele está dizendo algo mais ou menos assim: pessoal, eu sou o homem que Deus enviou para fazer isso.
para restaurar Israel. E farei isso. Deus me enviou para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para aliviar os oprimidos, para evangelizar os pobres. Jesus está dizendo, queridos, eu sou aquele que Deus ungiu, o Messias que vocês esperam há 600 anos, para ver a restauração da linhagem de Davi e o florescimento, o surgimento do reino de Deus. Eu vim aqui para fazer isso. Num primeiro momento, Lucas registra aqui no texto que eles ficaram maravilhados. E como é que eles falam? Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Esta foi a primeira impressão que tiveram das palavras de Jesus. Impactantes, profundas, desconcertantes. Mas logo a seguir, imediatamente após terem se maravilhado, o que acontece? Versículo 22, o finalzinho dele. E perguntavam, não é este o filho de José? Conheciam a Jesus. Jesus, como dissemos no início, cresceu nessa cidade. Frequentava, quando criança, adolescente, jovem, a sinagoga. Mas como é que pode o filho de um carpinteiro ser o ungido do Senhor? Sendo que, quando criança, brincava com os nossos filhos por aí. Aí Jesus disse para eles no versículo 23. Disse-lhes Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Tem alguma coisa a ver do que eles estão falando? Jesus está respondendo a pergunta deles? Será mas é ungido do Senhor, o filho de José, o filho de um carpinteiro? Jesus está respondendo a pergunta deles? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Queridos, Jesus conhecia o coração deles, como conhece o nosso. Jesus, conhecendo seus corações, disse o que eles realmente estavam pensando. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Queridos, em outras palavras, Jesus está dizendo para aqueles homens o seguinte: ouvimos relatos do que você fez lá, em Cafarnaum, em Caná da Galileia, mas nós não temos tanta certeza que de fato foi você, que de fato foram milagres. Essas pessoas em Nazaré não acreditavam que Jesus, não acreditam que Jesus seja quem ele diz que é. E que fez o que fez. Esses judeus, queridos, na sinagoga, na igreja, estão dominados pela incredulidade. Eles ficaram impressionados com a maneira que Jesus falou. Até demonstraram certa esperança na mensagem. Mas não creram em quem ele é e no que ele fez. Aí Jesus então conta uma história. Os versos 24 ao 27. De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Tanto Elias quanto Eliseu, profetas
de Israel, eles profetizaram para o reino do norte, no reino do norte, o reino de Israel, nessa região aonde Jesus estava agora. Irmãos, qual foi o objetivo de Jesus em contar essas duas histórias? 2 gentios, pagãos, uma viúva e um comandante do exército sírio, ambos abençoados por Deus, com sinais e maravilhas, um filho ressuscitado e o outro homem curado de lepra. O que há de diferente entre 2 gentios, esses 2 gentios, e as pessoas de Nazaré, e as pessoas em Israel naquele tempo? A diferença, queridos, é que os pagãos creram nas palavras dos profetas. O que Jesus está dizendo para eles, contando esses 2 casos, é o seguinte: vocês aqui de Nazaré, da Galileia, que se dizem povo de Deus, aprenderam muito pouco nos últimos 600 anos. Vocês são exatamente como os seus antepassados. Vocês não creem. Deus enviou o seu ungido para vocês e a sua palavra não é suficiente. O apóstolo João escreveu sobre isso, capítulo 1, versículo 11 do seu evangelho. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vocês querem milagres? É o que Jesus está dizendo para eles. Vocês não terão. Pois vocês estão cheios do pecado da incredulidade, pois não creem nas minhas palavras. E o que deveria então ser uma alegria para aquela cidade, pois o Messias estava ali, ter a volta para a casa de um filho seu, e não apenas um filho qualquer, mas o Senhor de toda a glória. O que era para ser um tempo de alegria, de graça, de salvação, se transforma num movimento de linchamento. Versos 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, este relato de Jesus sobre a graça de Deus ter alcançado os gentios, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. A bênção chegou na casa desses 2 gentios. E os de Nazaré, filhos de Deus, que se diziam filhos de Deus, ficaram irados. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Por quê, queridos? Porque ao invés de serem convencidos dos pecados que Jesus havia revelado a eles, os pecados que foram descobertos por Jesus quando contou as histórias sobre Elias e Eliseu, o que eles decidiram de fazer ao invés de serem convencidos? Eles decidiram se proteger. Eles não admitiram a condição em qual estava o coração deles. Eles não queriam lutar contra a incredulidade dos seus próprios corações e nem se arrependerem dos seus pecados. Queridos, eles não queriam permitir que a obra convincente do Espírito Santo lhes mostrasse como eles realmente eram. Melhor, queridos, do que olhar para si. Melhor do que admitir o pecado. Melhor do que arrepender-se, confessar. O que eles resolveram? Eles decidiram, queridos, se livrar do problema. E o problema era Jesus.
O problema não era o pecado deles. O problema é Jesus. Eles estavam dizendo o seguinte, queridos. A incredulidade deles dizia exatamente isto. Não permitiremos que ninguém fale a verdade a nosso respeito. Queridos, talvez nós, hoje, aqui, se Jesus aparecesse aqui e viesse pregar aqui, talvez nós não agarrássemos Jesus hoje. E talvez não o levássemos para fora da cidade para matá-lo, se ele estivesse aqui neste púlpito pregando para nós. Mas se Jesus estivesse intrometendo no nosso coração e revelando o nosso pecado, e nós rejeitarmos essa convicção, então não seremos nem um pouco diferentes daquela multidão que tentou matá-lo naquele dia. Queridos, cada vez que lemos as Escrituras e não lemos as Escrituras contra nós, nós estamos desejando matar Jesus. Cada vez que nós lemos as Escrituras, e as Escrituras falam de um pecado, ou de outro, enfim, e nós identificamos esse pecado em nós, mas não queremos ser tratados, não queremos largá-lo, nós estamos matando, pelo menos desejando matar o Senhor Jesus. E Jesus, queridos, então tem uma palavra para nós hoje aqui. Jesus disse que veio proclamar boas novas aos pobres. E sabemos que não são os pobres economicamente falando, não é? Significa, queridos, que há alguns pobres que precisam do Evangelho aqui. Como havia na sinagoga em Nazaré. Pobres de espírito. Que necessitam da graça. Que necessitam do Senhor. Que necessitam de restauração. De vida em abundância. Jesus disse que veio proclamar liberdade aos cativos. Significa que há algumas pessoas escravizadas aqui, que precisam de libertação. Talvez escravas de um vício, talvez escravas de remédio, talvez escravas de qualquer outra coisa. Precisam de libertação. Jesus disse que veio dar visão aos cegos. Jesus não falou à toa isso. Jesus conhecia o coração deles. Jesus pega uma palavra dita por Isaías há 600 anos antes e aplica essa palavra naquele momento, naquele instante, para aquelas pessoas que estão ali, ouvindo a sua mensagem. Jesus disse que veio para dar visão aos cegos. É sinal que havia algumas boas pessoas ali que frequentavam a igreja, mas que estavam espiritualmente cegas. Não conseguiam enxergar a sua própria condição. Não conseguiam enxergar Jesus, o Messias, na frente deles, diante deles. Mas Jesus também disse que veio para dar liberdade aos oprimidos. Então, havia lá, como pode haver hoje aqui, os que estão sob a escravidão do mundo, da carne, ou do diabo, que precisam ser libertos. Mas há muitas pessoas, queridos, que estão de fato trabalhando duro para acreditar que são livres, quando na verdade não são. E conhecereis a verdade. E então, verdadeiramente, sereis livres. Algumas pessoas, queridos, estão tão empenhadas em agir como se fossem livres, quando sabem que não são, que estão prontas para matar as pessoas que lhes dizem que não são livres.
E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Mas há a boa notícia, não é? Jesus disse que veio como ungido do Senhor para proclamar boas novas às pessoas que são pecadoras, como estas, cegas, pobres, oprimidas, cativas e pecadoras. Jesus mesmo diz que não veio para os justos, veio para os pecadores. Mesmo não havendo um justo, as pessoas, muitas, por vezes, se acham justas. Mas até, queridos, admitirmos quem somos, até nós reconhecermos a nossa necessidade, nós vamos negando a realidade. Vamos jogando o jogo, por vezes, da transferência de culpa. O culpado ali, naquele momento de Jesus naquela igreja, o culpado era Jesus. Eles transferiram a culpa deles para Jesus. É transferência de culpa. Vida de aparência. E vivendo assim, queridos, perdemos a mão graciosa de Jesus que se estende até nós com bondade, com misericórdia. Daí alguém pode chegar a pensar, para muitos à nossa volta, o que importa é a aparência. Queremos parecer melhores do que somos. E não há nenhuma maneira de eu confessar os pecados profundos do meu coração. Irmãos, os que fazem isso estão se isolando do Evangelho. Estarão se distanciando da oferta da graça do Senhor Jesus Cristo. Pensemos melhor um pouco sobre isso, queridos irmãos e irmãs. Se frequentamos a igreja, mas tratamos mal a nossa esposa, tratamos mal o nosso marido, tratamos mal os nossos filhos, ou aqueles que nos servem, a nossa moça que ajuda em casa na limpeza, enfim, funcionários. Se desconsideramos ou ofendemos os nossos irmãos na fé com palavras mal educadas, ou nem olhamos para ele, ou não nos interessamos por ele. Se fazemos essas coisas, queridos, estamos pecando. Mas o que queremos é manter as aparências. Se frequentamos a igreja, mas estamos tendo um caso extraconjugal, se somos membros da igreja, mas adoramos no altar do dinheiro, da ambição, ou do prazer, ou de milhares de outras coisas, mas o que queremos mesmo é manter as aparências. Porque isso é o que nós mais sabemos fazer. Mas o que Jesus tem para nós? O que ele tem a dizer para nós nesta manhã? Eu não vim para que vocês continuassem encobrindo os seus pecados e parecer que está tudo bem. Eu vim para lidar com esses pecados e trouxe boas notícias para vocês. E a minha boa notícia não é uma lista de 10 regras que você precisa cumprir para se acertar com Deus. A boa notícia é que vim para fazer algo sobre onde você está. Eu vou contar uma história breve aqui para ilustrar um pouco esse ponto. É domingo de manhã e a família se prepara para ir ao culto. A mãe veste o menino com uma roupa novinha, bem branquinha. Calça, camisa, colete, não é? É Curitiba, né? Precisa botar colete, não está mais frio. E daí ela diz para o filho: filho, temos 45 minutos antes de irmos para a igreja. Não suje essa roupa.
A mãe, então, vai para o quarto dela, arrumar o cabelo. E o menino vai até o armário da cozinha. Pega um pouco de leite e uma calda de chocolate. Na primeira apertada que ele dá no frasco de chocolate, erra o alvo e acerta a manga da camisa. Depois ele acerta o copo de leite. Mistura bem, mas no primeiro gole, derrama na camisa, no colete, na calça. E daí ele pensa, e agora? Então ele pega um pano, vai até a pia da cozinha, pega um pouco de água e começa a limpar. A mancha de chocolate vai ficando cada vez maior. As mães sabem muito bem disso, não é? Nesse momento, a mãe entra na cozinha. Queridos, quantos de nós estão fazendo a mesma coisa com os nossos pecados? Nós podemos limpar isso. Podemos limpar essa roupa e ficarmos prontos para estarmos diante do Senhor. Mas a mancha vai ficando cada vez maior. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que esse tipo de mancha só se limpa com o seu sangue. Sabe o que Jesus vai fazer com aquele que maltrata a esposa? Com aquela que maltrata o marido? Com aqueles que tratam mal os seus servos? E com os que ignoram seus irmãos na fé? Jesus vai fazer o seguinte. Ele vai fazer e dizer o seguinte: porque meu Pai quer salvá-lo do seu pecado, porque ele e eu o amamos, vou pedir ao meu Pai que me trate como um maltratador de pessoas precisa ser tratado. Você está tendo um caso? Vou pedir ao meu Pai que me trate como um adúltero merece ser tratado. Jesus está dizendo, queridos, vou absorver o que o seu pecado merece, para que no meu sangue você seja realmente lavado e limpo. O que ele está dizendo, queridos, é que o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado não será encoberto. Ele está dizendo, o meu e o seu pecado serão expiados em mim. Segundo aos Coríntios 5:21, diz o seguinte, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas o Senhor Jesus também está dizendo, não brinquem com os seus pecados. As aparências diante das pessoas não vão aprová-los diante do meu Pai. Somente o meu sangue pode fazer isso. Então, queridos, diante de tudo isso, o que aquele povo de Nazaré devia fazer? O que nós devemos fazer? Devemos correr para Jesus. Porque foi para isso que ele veio. Para proclamar as boas novas aos miseráveis hipócritas, que reconheceram que são miseráveis hipócritas e que precisam do sangue de Cristo para cobrirem as suas hipocrisias. Foi essa a mensagem, queridos, que fez com que aqueles membros da sinagoga de Nazaré odiassem a Jesus. Porque não suportaram, ou não suportavam, a vergonha e a humilhação de terem que admitir
o que eles eram. E que precisavam de Jesus. E que precisavam daquilo que Jesus estava pronto a oferecer, a dar para eles. E a mensagem para nós, queridos? Igreja. Irmãos, sejamos nós aqui uma igreja pronta para acabar com as aparências, para admitir quem somos e o quanto nós precisamos de Jesus. E assim nós vamos encontrar graça que nunca nós ousamos esperar ou imaginar que existisse. Graça oferecida a nós. E se é graça, é gratuita. Em Cristo Jesus. Pois ele mesmo disse, pelo que me ungiu para proclamar as boas novas. Por quê, queridos? Porque ele iria derramar o seu sangue para que aquelas boas novas fossem reais e verdadeiramente são. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé? Pai, nós te louvamos pela maravilha das boas novas em Jesus Cristo. Te bendizemos, Pai, porque a boa nova é Jesus Cristo. É Ele mesmo. Te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo não tem meias palavras. Te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo ele vai direto ao ponto. Ele sabe o que se passa no nosso coração, na nossa alma. Ele nos conhece muito mais e melhor do que nós mesmos. Pai, eu peço que o Senhor nos dê a graça agora também de sermos diferentes daquele povo de Nazaré. Que nós, querido Deus, ouvindo estas palavras do Senhor Jesus, nos humilhemos diante da sua autoridade, do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia. Que reconheçamos, ó Deus, o nosso pecado e a nossa incapacidade de resolvermos o assunto e nos entregarmos completamente, humildemente, nas mãos daquele que tem poder para perdoar. Nos ajude nisso, ó Deus. Quebra, ó Deus, o nosso coração. Quebra-nos, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, de fato, recebermos esta graça bendita e vivermos por ela. Vivermos em Cristo, com Cristo, por Cristo, em novidade de vida. E assim, ó Deus, vamos nos preparando, sendo preparados pelo Senhor, e também proclamando a mesma coisa, a mesma necessidade nossa a outros, até a volta do nosso Senhor Jesus. Porque, de fato, lá é que está o nosso tesouro, na presença do Senhor Jesus Cristo, hoje aqui e pela eternidade. Que o Senhor nos dê, então, da sua graça. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, as consolações, a presença, a restauração do Espírito Santo do Senhor estejam conosco, estejam em nós, sobre nós aqui, e sobre todo o povo de Deus em toda a terra hoje e para todo sempre. Amém.